Coliseu é um dos A metade perdida do Coliseu e onde encontrá-la. maiores e mais importantes monumentos da história. São quase 50 metros de altura e mais de meio quilômetro de circunferência. Uma massa estimada de 1,5 milhão de toneladas. E ele poderia ser ainda maior, mais massivo e mais imponente se não tivessem destruído metade dele e espalhado pela Itália. Talvez você nunca tenha dado atenção a isso, mas repare que a parede externa do Coliseu está pela metade, o que já tem um tempo, muito tempo inclusive, séculos. E isso tem a ver com uma parte muito pouco conhecida da história, que é a história do Coliseu depois dos gladiadores. Uma história que tem a ver com imperadores pobres, mártires deslocados, papas mineradores e terremotos mais ou menos inocentes, além dos vários usos inusitados dessa arena monumental durante a Idade Média e a Idade Moderna. Mas antes de falar da destruição do Coliseu, a gente precisa falar pelo menos o básico sobre a sua construção. E antes Fala, ainda, mandioca. falando em básico, deixa eu aproveitar para falar sobre a melhor camisa básica que eu já usei na vida, A que é a Insider. camisa da Insider. É. Uma camisa extremamente confortável, prática, anti-suor, anti-odor, não precisa passar. Eu praticamente só fico com ela agora em casa ou na rua, é muito boa de verdade. E se você nunca usou e quer fazer o teste, entra lá no site da Insider pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo e coloca o cupom estranha12 para Cara, ganhar sabe 12. qual que é a brisa do que a Insider tá fazendo? É a mesma coisa que a Growth faz, mano. Os caras vão patrocinar todo mundo, código não sei o que, blá blá blá. Aí quando a empresa tiver dominado tudo, eles vendem pra algum gringo, ficam bilionário e acabou. 12% de desconto. Mas voltando lá para o básico sobre o Coliseu começou a ser construído em 72 depois de Cristo, nos tempos Então do errados? imperador Não, mas é o Vespasiano. certo, não? Boa parte dos recursos necessários para a construção do Coliseu A Growth foi inclusive, vendida, pô. vieram dos espólios da guerra judaico-romana, que foi quando Gênios. Vespasiano e o seu filho Tito sufocaram uma revolta ali na província da Judéia, que na época fazia parte do Império Romano, e destruíram até, nessa ocasião, o famoso Templo de Jerusalém. O Tito, aliás, que foi quem liderou Templo de Jerusalém, mano. Escutei tanto minha véia falar do Templo de Jerusalém. Tu é doido? as legiões romanas nessa guerra, foi quem continuou a construção do Coliseu depois da morte de seu pai, e depois disso o Domiciano fez as últimas modificações. Como Cara, pior é que não, ironicamente, o meu conhecimento de lore do Coliseu é zero. Zero, zero. esses três imperadores formam a dinastia Flaviana, Flávios era o sobrenome da família, o anfiteatro que eles construíram ficaria conhecido mais tarde como o Anfiteatro Flaviano, mas na época deles era só anfiteatro mesmo. Anfiteatro, diga-se de passagem, significa simplesmente dois teatros, ou teatro duplo, assim como anfíbio significa Pior é- duas vidas. Moleque, o fato de anfiteatro querer dizer, né, dois teatros, no caso. Só que, tipo assim, teatro é uma coisa, anfiteatro é uma palavra tão mais sofisticada. Que tu olha e fala assim, dá um valor. Tu pensa, caralho, aqui, mano. Uma na água e outra na terra. Um teatro é um semicírculo com palco e arquibancada. Flávios E um Bolsonaros. anfiteatro é o círculo todo. E por que a gente chama essa estrutura de coliseu e não de anfiteatro ou anfiteatro flaviano? Então, esse é um nome antigo que faz referência a um colosso, ou seja, uma estátua gigante que tinha perto dele. No caso, uma estátua de Nero, que foi depois transformada em uma estátua do deus Sol. Então esse nome Colosseum, no latim, não era exatamente porque ele, o monumento, era colossal, mas porque ele era o anfiteatro do Colossus, que era o ponto de referência. E quanto ao que acontecia dentro dele, isso é bem conhecido, né? As lutas de gladiadores, as caçadas muitas vezes com animais exóticos trazidos de várias partes do Império, as execuções públicas de pessoas condenadas sob o direito romano, alguns programas um pouco mais leves, como peças de tragédia e comédia, e alguns dizem até que tinham simulações de batalhas navais nesse monumento, mas isso atualmente é bem questionado pelos historiadores. De qualquer forma, o Coliseu então era uma arena de espetáculo. Mike, eu acho impossível isso aí rolar, tá? A simulação de batalha naval eu acho impossível. Os públicos que aconteciam. Seria fácil nesse os caras palco ver o gigante sistema de de irrigação, areia. essas coisas. Daí a palavra arena, inclusive, que significa exatamente areia. E esses espetáculos podiam ser vistos por mais de 50 mil pessoas presentes, cada uma ocupando o seu próprio lugar segundo o seu status social. O imperador e os senadores, logicamente, tinham os Já melhores tinha um camarote, assentos, né, e nessa a época? plebe via a confusão um pouco mais de longe. Esses espetáculos aconteceram por muito tempo, mas aos poucos eles foram ficando cada vez mais modestos e menos frequentes. E isso Aí show speed da época fazendo IRL no Coliseu. Fala, rapaziada, tamo aqui hoje. Ietola na área. Mano, tô aí eu, Brabox, Yaya, John Vlogs. Mano, tamo aí
Viemos assistir hoje uma execução pública, isso mesmo. Flávio Bolsonaro vai morrer ali no meio hoje, tá? Os caras vão cortar a cabeça dele em praça pública. Olha a luva de pedreiro ali, ô luva! Receba, pai, ou não? Por várias razões. Uma que costuma ser muito falada é que o cristianismo, à medida que foi crescendo no império, foi se colocando como uma oposição às brutalidades que aconteciam no anfiteatro. Uma lenda diz até que certa vez, durante uma luta de gladiadores, um monge cristão invadiu a arena e tentou separar a luta, mas a plateia não gostou nem um pouco disso e acabou apedrejando o monge. E essa teria sido a gota d'água para o imperador cristão Honório proibir os combates. Mas por mais que a cristianização do império possa ter sido realmente um fator, a coisa é mais complicada, porque a última luta de gladiadores registrada no Coliseu data por volta de 430 d.C., um século depois da conversão do primeiro imperador ao cristianismo, que foi Constantino. Um fator muito mais importante para esse abandono do Coliseu parece ter sido o esvaziamento e o empobrecimento de Roma ligados à crise geral do império. Como escreveram os historiadores Keith Hopkins e A Mary Beard, crise do o império. Coliseu e suas atividades tradicionais estavam além do que os recursos de Roma no século V podiam sustentar. E é aqui que a gente começa a entender aquela questão inicial lá do vídeo de como que o Coliseu acabou perdendo uma das suas metades. Como eu comentei no vídeo sobre a Biblioteca de Alexandria, na história, assim como na física, a tendência é a decadência. Se você não fizer nada, o tempo come tudo. E isso se aplica também ao Coliseu. Desde os primeiros anos, essa estrutura gigantesca precisou de muita manutenção e manutenção constante, e em alguns momentos precisou de restauração e restaurações caríssimas. Em 217, por exemplo, o Coliseu pegou fogo e precisou de 5 anos de reforma para recuperar aquilo que o incêndio tinha destruído em algumas horas, ou no máximo em alguns dias. No ano 443 e no ano 508 também há registros de terremotos intensos na região que comprometeram muito a estrutura do Coliseu. Nesse período, alguma restauração até foi feita, mas já não tinha muito. Moleque, o que será que era ser muito rico nessa época, mano? Porque, tipo, a gente pensa assim. Não, falando sério, a gente pensa assim, ó. Na época dos nossos avós, nego já todo mundo tinha terreno, acho que porque era tipo assim, tava andando na rua, falava, alguém é dono desse terreno aqui? Não, é meu. Eu imagino que era desse jeito. Porque, mano, todo mundo tem a história de um avô, uma avó, não sei o que perdeu 30 terrenos. Tá ligado? Muito orçamento para esse tipo de coisa, e a partir daí o Coliseu acabou entrando numa nova fase da sua história. O anfiteatro foi gradativamente abandonado e negligenciado, assim como a própria cidade de Roma. Como eu disse, a última luta de gladiadores por lá aconteceu por volta de 430, e o último espetáculo, que foi uma caçada, aconteceu em 523. E nesse meio tempo o Coliseu já tinha começado a ser utilizado com uma finalidade muito diferente da original. Ele tinha começado a ser utilizado como uma pedreira. Em vez de levar pedras para lá para reformar o anfiteatro, as pessoas começaram a tirar pedras de lá para reformar suas próprias casas, os muros da cidade e fazer outras obras públicas. E depois que as atividades do Coliseu encerraram de vez, ele começou a ser usado de várias outras formas, e isso já na Idade Média. Casas foram construídas dentro dele, comércios, pátios, oficinas de ferreiros, de sapateiros, de Moleque, alguém que já foi nesse lugar, o quão grande é essa porra pra tudo isso estar acontecendo? Alguém aí já foi nesse lugar? pedreiros, e em muitos casos essas Deve ser do construções tamanho de um estádio de internas futebol. foram feitas usando o próprio material externo do antigo anfiteatro, que agora era mais uma vila do que realmente um anfiteatro. O No que o século pessoal conta é que a terra não tinha muito valor, pois trabalhar a terra na época custava muito dinheiro, pois quase tudo era feito no trabalho braçal, pois isso muitos que vendiam a terra, pois só dava trabalho para manter. É verdade, né? Se pensar, tipo, ter um terreno e não ter a mão de obra não tem valor nenhum. Nessa época. XII, os Frangipani, que eram uma família poderosa ali de Roma, transformaram essa vila em uma fortaleza que foi tomada depois por outra família, os Anibaldi, que por sua vez, alguns anos depois, venderam parte do terreno para uma ordem católica, a Ordem de São Salvador,
que ficou séculos por lá. Nesse período, o Coliseu foi tão descaracterizado que os medievais nem se lembravam mais de que aquilo já tinha sido um anfiteatro. Um autor medieval, por exemplo, imaginava que o Coliseu tinha sido o Palácio de Vespasiano, e um texto do ano 1000, mais ou menos, diz que o Coliseu tinha sido um templo. Ele diz o seguinte: o Coliseu era o templo do sol de maravilhosa grandeza e beleza, equipado com diversas câmaras abobadadas, e todas elas cobertas por um céu de bronze dourado, onde trovões e relâmpagos e fogos brilhantes eram feitos, e onde a chuva era derramada através de tubos de prata. Tinha outra lenda também, ainda mais inusitada, de que o Coliseu tinha sido construído pelo poeta Virgílio, com o uso de magias proibidas e o auxílio de demônios. E finalmente, outra versão Moleque, olha isso. Ótimo lanche da tarde. Pipoca, gostou? medieval diz que o Coliseu tinha sido um templo de Júpiter que o Papa Silvestre, no século IV, teria destruído. Daí a aparência de ruína que ele já tinha na Idade Média. Mas claro que não era por isso que o Coliseu estava em ruínas. Ao longo desses séculos todos, os donos, entre aspas, do Coliseu, os últimos imperadores, as famílias poderosas e os Essa papas, pipoca todos aqui da eles mais pura é negociaram bizarra. infinitas permissões para tirar pedras de lá, licenças a cavar marme a Coliseu, para retirar pedras do Coliseu. Para você ter uma ideia, em 1452, o Papa Nicolau V autorizou 2.522 carregamentos de pedra do Coliseu para transformar essas pedras em cal e utilizar isso na construção da Basílica de São Pedro. E é aqui que a gente já começa a passar para Moleque, os outra caras destruíram um dos bagulhos mais pica que eles já fizeram. Só pelo rolê. parte desse mistério da metade perdida do Coliseu, que é onde encontrá-la. Antes desses 2.522 carregamentos do Papa Nicolau, aconteceu uma coisa decisiva. O que eu acho foda dessa época é que se tu pensar, tipo, a arquitetura das coisas, ela foi se desenvolvendo de uma forma com que tudo é muito sem graça. Se tu parar pra pensar, tipo assim, pouquíssimas coisas da arquitetura moderna você consegue lembrar e falar assim, ah, isso aqui é bonito. Tal lugar é bonito. Não tem a, tá ligado? Tudo é aquele minimalista quadrado, preto com branco cinza. Exatamente isso aí mesmo, Gustavo. Exatamente isso. É tudo muito quadrado, tudo muito igual, muito padronizado. Os lugares, prédios, estruturas, templos, seja lá o que for, não tem personalidade nenhuma. Tá ligado? Nada tem. Tipo assim, você olha e. Tá. No centro de São Paulo, isso aqui. Mano, eu vi um vídeo no TikTok que eu acho que eu até dei RT de uma mulher descascando a arquitetura de São Paulo. Eu vou ver aqui se eu consigo achar pra mostrar na live, mano. O Coliseu ficar pela metade. Em 1342, um terremoto atingiu a cidade de Roma e derrubou toda a Como que é o nome daquele lugar que é esculpido, tipo, numa montanha, numa subida do caralho na Europa, dentro de uma pedra gigantesca? É famoso pra caralho. A gente até viu um cara ir lá. parte sul do Coliseu, ou pelo menos da parede externa, que é exatamente essa parte que falta hoje em dia. Mas não dá para culpar só o terremoto por isso. Esse artigo que está aparecendo aí, extremamente detalhado sobre a estrutura do Coliseu ao longo da história, conclui que, abre aspas, os danos que o monumento sofreu ao longo dos seus quase 17 séculos de existência não podem ser atribuídos apenas, nem mesmo principalmente a Não é terremotos. Petra Em na vez disso, Jordânia? Deixa eu grande ver se parte é. dos danos severos Calma causados aí. Petra é o. Não. Não, não acho que é esse aqui, não. Quer dizer, será? Não, acho que não. Ou será que é? Não, 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 não é esse, não. ao Coliseu Pô, não lembro resultou o da nome do lugar, demolição velho. intencional de muitas de suas estruturas para reutilizar os materiais preciosos que o constituíam. Quer dizer, a estrutura do Coliseu originalmente era forte o suficiente para resistir a terremotos. Era, até começarem a desmanchar essa estrutura. É como aquele jogo de tirar as pecinhas da torre. No início dá para tirar uma peça, duas, três, mas por fim a estrutura fica tão comprometida que só de tirar mais uma pecinha, ou até só de bater um ventinho, a torre já desaba. No caso do Coliseu, esse ventinho foi um terremoto, o que ajuda também a atrapalhar. E assim, em 1349, metade da torre, entre aspas, a metade perdida do Coliseu,
caiu. Mas beleza, e onde foram parar essas pecinhas? Então, como eu já antecipei, um desses lugares foi a Basílica de São Pedro e outras estruturas do Complexo do Vaticano, que também usou calcário retirado de vários outros monumentos antigos, como uma das duas pirâmides romanas, a Pirâmide de Rômulo, que é um assunto que eu já toquei aqui em outro vídeo no canal. O material do Coliseu também foi usado na reforma de diversas outras basílicas no período, como a antiga Basílica de São João de Latrão, e na construção de vários palácios renascentistas, como o Palácio Cara, Farnese. não tem como. Vendo imagens, fotos, discutindo sobre qualquer coisa assim, você vê que nessa época, mano, a arquitetura tinha aura, mano. Desculpe usar a palavra dos jovens, mas a arquitetura tinha aura, mano. Tinha personalidade. Tudo tu olhava e falava, pica. O Tudo, Palácio tudo. Senatório e o Moleque, Palácio tu Barberini. Esse entra. último, inclusive, o Palácio Tinha alma, melhor. Tinha alma, mano. Tinha alma. Você olha, você vê o bagulho. Barberini Tudo era recebeu o muito material do insano, Coliseu diretamente moleque. do Papa Urbano VIII, que era da família, o Maffeo Barberini, aquele mesmo da condenação do Cara, se você vai no centro de São Paulo, tá ligado? Vai no centro de São Paulo e pega, tipo, sei lá, o que deveria ser a parte rica da cidade, na minha opinião, e vê o quão é guivado aquele lugar e o quão é bonito em relação ao resto da cidade, é revoltante, mano. Todo lugar é um Mac 1000 hoje em dia. É. Galileu. Diga-se de passagem, os Barberini dilapidaram tanto os monumentos romanos antigos que um crítico da época chegou a escrever o seguinte: Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. O que os bárbaros não fizeram, fizeram os Barberini. Então são principalmente nessas obras em torno ali do Renascimento, por volta do século XIV, a meados do século XVII, que a gente pode encontrar a maior parte do que a gente não encontra mais no Coliseu. Agora, ainda falta falar de uma última coisa. Por que o Coliseu ainda está pela metade? Por que não desmancharam ele todo, então? Curiosamente, os papas também têm um papel de preservação nessa história. Durante o Renascimento, com a recuperação, tradução Olha e os papas, estudo dos mano. textos antigos, greco-romanos, né, principalmente, a memória daquilo que o Coliseu realmente tinha sido na antiguidade, um anfiteatro, foi finalmente recuperada. E como cristãos tinham sido executados em anfiteatros nos tempos da Roma Antiga, o Coliseu passou a ser visto por muitos como um espaço sagrado, onde os mártires deram seu testemunho máximo da fé. Na realidade, nenhum documento antigo fala de cristãos sendo executados no Coliseu. Há registros de execuções em outros anfiteatros, mas nada no Coliseu. De qualquer forma, essa associação entre o Coliseu e os mártires começou a ganhar muita força a partir do século XVII e acabou motivando a preservação, finalmente, desse monumento. Uma das principais expressões disso é uma inscrição do Papa Bento XIV, colocada no Coliseu em 1750, que diz o seguinte: o anfiteatro flaviano, famoso por seus triunfos e espetáculos, dedicado aos deuses dos pagãos em seu culto ímpio, foi redimido dessa superstição impura pelo sangue dos mártires. Esse mesmo Papa proibiu o uso do Coliseu como pedreira e ergueu estações da Via Sacra na arena, convertendo, de certa forma, esse anfiteatro pagão em um local de culto cristão. Nesse mesmo espírito, vários outros papas depois O dele cara fizeram salvou o reformas Coliseu. importantes no monumento, fortalecendo a sua estrutura, instalando pilares externos e internos e devolvendo, por assim dizer, algumas pecinhas que tinham sido tiradas. E depois, no século XIX, o Estado finalmente assumiu esse papel de cuidar do monumento, limpou, entre aspas, o que os cristãos fizeram ali ao longo dos séculos e começou escavações arqueológicas para recuperar a história do antigo anfiteatro flaviano. Só que aqui tem uma certa ironia, porque nesse esforço moderno de recuperar a história do monumento, que já tinha perdido metade da sua estrutura, os arqueólogos do século XIX acabaram destruindo metade, ou até mais da metade, da história do monumento, ou pelo menos destruindo a materialidade que permitiria que a gente pudesse reconstruir essa história de forma mais precisa. Tudo que eu contei aqui sobre essa história do Coliseu para além da antiguidade também é história. O Coliseu também tem uma história medieval, uma história moderna, uma história contemporânea, e no afã de recuperar a história antiga apenas, as outras foram quase que completamente destruídas. Sobrou uma ou outra peça, o suficiente para os historiadores que eu peguei como referência para esse vídeo conseguirem dizer uma ou outra coisa sobre essa história pós-antiga do Coliseu. Mas é uma história muito fragmentada, esburacada, dilapidada,
como ele mesmo. Esse anfiteatro barra vila, barra igreja, barra sítio arqueológico, barra ponto turístico, que foi e é o Coliseu. E se você não conhece as histórias É coisa, hein? Porra, o Coliseu é coisa. O bagulho. Mano, o bagulho já foi mercado. Já teve, mano, batalha de gladiador, execução pública, negócio de converter cristão. Porra, teve tudo. Insano, insano. Canal muito bom, mano. Da Estranha História. Vou me inscrever aqui pra assistir mais vídeos, que esse é um canal legal de reagir, acredito eu. Se inscrevam no canal dele aí que eu não quero estar roubando o conteúdo do cara, né?